Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo. Desde já agradecer a sua vinda hoje à Comissão de Saúde da Assembleia da República. Esta audição, como já aqui foi dito, resulta de um requerimento do Partido Socialista a propósito do seu pedido de demissão da Direção Executiva. Acontece que acabamos de perceber pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista que, na verdade, o objetivo desta audição não é um pedido de esclarecimento ao Sr. Diretor Executivo, é antes sim um ataque direto à Sra. Ministra da Saúde. Inclusivamente, destacando um atraso que aconteceu com a Sra. Ministra no dia de ontem, que estava exatamente no terreno, na região do Algarve, a procurar antecipar e resolver muitos problemas que ficaram do governo anterior. E, portanto, dizer que rejeitamos categoricamente esta intervenção. Dizer-lhe também que, depois da intervenção que fez, já poucas dúvidas existem acerca do seu pedido de demissão. Não houve uma exoneração, não houve um pedido para que se demitisse, e, portanto, disso conclui que a sua demissão decorreu de uma reflexão pessoal própria e legítima acerca das condições de desempenho da sua função e, corrija-me se assim não for. Dizer-lhe que, dito isto, importa falarmos daquilo que verdadeiramente importa aos portugueses, que é um sistema de saúde que funciona. A Sra. Ministra da Saúde, entrando em funções e como é natural na gestão pública, solicitou-lhe, enquanto Diretor Executivo, um conjunto de informações relacionadas com as alterações promovidas pela própria Direção Executiva, das quais destaco os documentos com a evidência que terá sustentado a decisão da Direção Executiva e do Ministro da Saúde em alargar o modelo das ULS a todo o território nacional, e os documentos com o plano de transição e de reorganização das atribuições da ACSS, da DGS, das ARS, entre outros. Pergunto-lhe por isso se os documentos que entregou ontem no Ministério da Saúde respondem totalmente aos pedidos de informação feitos pela Sra. Ministra. Mas aproveito também para lhe questionar, no âmbito dessas decisões, que entidades foram ouvidas pela Direção Executiva e pelo Ministério da Saúde antes da decisão de avançar com o alargamento da reforma das ULS? Ou seja, se foram ouvidas as autarquias, os Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares, as direções da ACES, ordens profissionais, associações, institutos, enfim. Quem é que foi parte ativa dessa decisão, para além da Direção Executiva e do próprio Ministro da Saúde? Compreenda que são várias as dúvidas que existem em relação a esta decisão e à sua implementação. Permita-me então que conclua com algumas questões, designadamente num aspecto em particular que tem a ver com a dissonância temporal entre o Decreto-Lei da criação das ULS em novembro e 4 meses depois da aprovação em Conselho de Ministros, já com o Governo em gestão, sobre a extinção das ARS. Primeiro, perguntar-lhe se reconhece que a extinção das ARS não foi devidamente acautelada e que isso impediu uma operacionalização atempada da transferência de competências destas para as ULS, nomeadamente em matérias que implicam responsabilidade financeira, como compras de medicamentos e pagamentos às unidades convencionadas. Segundo, se reconhece que estas são áreas onde se têm acumulado falhas e atrasos de pagamentos aos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, provocando potencial risco de falência de alguns destes empresários, com o prejuízo que isso implica para a vida destes empresários e de suas famílias. Terceiro, se reconhece também que a gestão do processo de extinção das ARS levou a que mais de 1000 funcionários públicos estejam hoje sem função atribuída, sem projeto de vida definido, por responsabilidade da sua tutela, diga-se do Governo. Quarto, se reconhece que esse mesmo processo de extinção das ARS não acautelou devidamente a gestão dos internatos médicos, em particular da saúde pública e da medicina geral e familiar, comprometendo assim a formação de novos médicos especialistas que tanta falta fazem ao Serviço Nacional de Saúde. Quinto, se reconhece o prejuízo que a ausência de um diretor clínico comporta para a boa gestão dos cuidados de saúde de uma instituição, como é exemplo a ULS São José, uma das maiores do país, que está há quase um ano sem esse diretor. E, finalmente, por último, se reconhece que existem conselhos de administração sem representantes das comunidades intermunicipais e que a ausência do importante contributo das autarquias tem prejudicado os objetivos a que se propõem as ULS. Muito obrigado.